Bom dia, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bora para mais uma live de aquecimento para a maratona que vai destravar o seu intestino. Bom, Gabi, o que é live de aquecimento? O que é isso? Como que é isso, né? Então vamos lá. Primeiro que nos dias, né? 29 de setembro, 1º de outubro e 3 de outubro vai acontecer a maratona para destravar o intestino, né? A maratona são 3 aulas online gratuitas, onde eu vou te mostrar os erros que você vem cometendo, que estão deixando o seu intestino travado, seu cocô de bolinha, que estão fazendo com que você tenha que utilizar laxantes para ir ao banheiro. E eu vou te dar também os primeiros passos para que você possa resolver esse problema, tá? Então, para que você possa realmente ir ao banheiro sem esforço, sem ficar ali travada, constipada, que você possa ir ao banheiro sem utilizar laxantes também, tá? Então, a maratona, ela é uma sequência de aulas, né, onde eu vou te mostrar ali, vou te trazer clareza sobre os pilares de um intestino feliz, sobre o que você precisa fazer para, de fato, ter esse funcionamento intestinal satisfatório, tá? E antes disso, então 15 dias antes, a gente faz essas lives de aquecimento. As lives de aquecimento são pequenas pílulas diárias, que é onde eu vou te contar aí algumas coisas que você já pode ir implementando, que você já pode ir aplicando, algumas estratégias que você já pode ir fazendo para que o seu intestino já comece a funcionar, para que o seu intestino já fique mais feliz, mais saudável, tá bom? Essas lives de aquecimento, elas acontecem de segunda a sexta às 7h30 da manhã e elas ficam gravadas aqui no meu perfil também. Então, se você não consegue assistir ao vivo, é só você assistir gravada depois, beleza? Bom, e aí hoje, na live de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa que vocês se queixam muito aqui no direct pra mim, quando entram no Desenfesa, que é o meu método para destravar o intestino e eliminar o cocô de bolinha, que é assim, Gabi, eu vou ao banheiro todos os dias, mas eu só faço cocô de bolinha. Eu só faço aquele cocôzinho de cabrito, aquele cocôzinho endurecido, difícil de sair, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar na live de hoje, né? Bom dia, Rosa, bom dia, Aline, bom dia, Camila, bom dia, Aline, que me deu bom dia, seja muito bem-vinda. Me conta aqui, Aline, você que já me deu bom dia aqui nos comentários. Como é que tá seu intestino? Ele tá funcionando? Como é que tá seu cocô? Como é que é essa questão aí do intestino pra você, tá bom? Me conta pra eu saber. Bom, e aí, gente, a gente vai falar sobre isso na live de hoje. Então, nessa live de aquecimento, é a nossa terceira live de aquecimento e ela vai ficar salva aqui e você pode consultar depois. Então, o que acontece? Muitas de vocês, né, tem essa queixa pra mim. Então, tem essa queixa de falar assim, ai, Gabi, eu até vou ao banheiro todo dia, né? Eu não tenho problema de ir ao banheiro, eu vou ao banheiro. Só que o meu cocô é sempre de bolinha. E aí, quando o meu cocô é sempre de bolinha, eu tenho muito desconforto, eu sinto dor pra evacuar, eu sinto que não sai tudo que tem pra sair, né? Então, quando eu saio do vaso, muitas vezes eu fico ali 20, 30, 40 minutos tentando ir ao banheiro, fazendo força para ir ao banheiro. E quando eu vejo, saiu ali 3, 4 bolinhas, né? Então, eu sinto que Bom dia, Cleide, seja muito bem-vinda. Eu sinto que, assim, eu vou ao banheiro todos os dias, então eu tenho um funcionamento intestinal regular. No entanto, esse cocô, ele é sempre de bolinha. Seja bolinhas separadas, seja bolinhas juntinhas, tá? Bom dia, Ana, seja muito bem-vinda. Coloque aqui pra mim, gente, nos comentários se o seu intestino tá desse jeito, se ele tá funcionando todo dia ou se você tá sempre indo, né, indo ao banheiro, mas sempre fazendo cocô de bolinha, tá? E aí, então vocês falam isso, né? Então eu vou todos os dias, mas é sempre um cocô de bolinha. E principalmente, gente, uma coisa que vocês se queixam muito é que por ser cocô de bolinha, vocês não sentem alívio. Então faz o cocô e parece que ainda tem um pouquinho de cocô ali pra sair, né? Então não sente que saiu tudo que tem pra sair. E também sentem muita dor. Muitas vezes vê a presença de muco nas fezes, vê a presença de sangue nas fezes, né? Justamente porque esse intestino, ele tá ali muito inflamado, ele tá ali muito desregulado, tá? E aí, consequentemente, você vai sentir que vai ao banheiro, sim, até vai todos os dias, até numa frequência maior que algumas das pessoas que você conhece, mas sente que aquele ir ao banheiro, ele não é satisfatório, você não sente ali aquele alívio depois que sai do vaso, tá? Bom, a Aline falou aqui, meu intestino é preso desde que ganhei meu primeiro filho de cesárea há 10 anos, tudo que você falou de sintomas eu tenho, tá? Percebi que depende da minha alimentação, ele prende mais, mas ainda não sei.
sei o que é. Então, Aline, o que acontece? Gente, isso aqui é muito comum, né? Isso que a Aline tá falando, talvez alguns outros de vocês também tenham essa mesma queixa. Normalmente a pessoa, quando ela é constipada, ou ela é constipada a vida inteira, então elas falam assim, minhas alunas falam assim, eu tenho intestino preso desde que eu sou bebê, né, desde que eu me entendo por gente, a minha mãe fala que eu fazia força pra ir ao banheiro, eu já fazia cocô de bolinha, eu sentia dor, né, eu chorava pra ir ao banheiro. Ou, muitas das vezes, eu até vou, né, eu até tinha um intestino que funcionava, e aí depois que eu tive filho, que eu fiz uma cesárea, que eu fiz uma cirurgia, alguma coisa nesse sentido, ou eu entrei na menopausa, o meu intestino travou, ou o meu cocô ficou de bolinha, tá? E aí, gente, o que acontece? A Aline até falou aqui, ó, isso que faço dieta com nutricionista, né? Isso acontece bastante. Na verdade, a maioria das minhas alunas, elas já vão em nutricionista, né? E elas entram no método pra realmente solucionar o problema do intestino. Quando a gente fala sobre cocô de bolinha, a gente tá falando, gente, sobre sensibilidade alimentar, tá? Então, eu sei que muitas de vocês acreditam que para ter um intestino que funciona, para ter um funcionamento intestinal adequado, você só precisa, né, de comer fibras, beber água e ter uma alimentação saudável. Principalmente se você já foi uma nutricionista clínica, seja uma nutricionista para emagrecer, uma nutricionista que você foi para ganhar massa ou para tratar algum problema, e ela não é especialista em intestino, ela vai falar assim para você, olha, você tem ali, né, constipação crônica e tudo, para você melhorar é só você tomar mais água, né? Você comer mais fibras, colocar, né, uma dieta mais equilibrada, comer metade do prato de salada e tudo. E aí o seu intestino vai funcionar, o seu intestino vai destravar, né? Acontece, gente, que o buraco é muito mais embaixo, né? E por isso que muitas das vezes vocês vão em profissionais, vocês têm ali até uma consulta nutricional, uma consulta com proctologista, com gastroenterologista, e vocês não têm a resolução do problema, né? Quando a gente fala sobre cocô de bolinha, a gente tá falando sobre má digestão de proteínas do intestino. O que significa isso? Que você come determinados alimentos, principalmente proteínas, né? E essas proteínas, elas não são digeridas ali no seu intestino de forma adequada, tá? Então, eu tenho esse consumo de proteínas e o meu corpo, ele não consegue digerir essas proteínas de forma adequada. Quando ele não consegue digerir essas proteínas de forma adequada, eu vou gerando ali no meu intestino um processo inflamatório, tá? Então, eu vou gerando todos os dias um processo inflamatório. Todos os dias eu inflamo um pouquinho meu intestino, eu inflamo um pouquinho o meu corpo. E aí, quando eu tenho esse processo inflamatório, esse processo de sensibilidade alimentar, o meu intestino, ele acaba ficando preguiçoso. E aí, quando a gente pensa no cocô de bolinha, eu tenho a junção da má digestão de proteínas do intestino causada pelo consumo de alimentos que você tem sensibilidade, né? Então, você tem sensibilidade ali com o consumo de alguns determinados alimentos e aí, consequentemente, você não consegue ir ao banheiro de forma regular, de forma constante, ou você até vai, só que faz cocô de bolinha, tá? Por isso, gente, que muitas vezes vocês vão a profissionais, vão a nutricionistas, a médicos, e aí vocês relatam assim: o que vocês estão falando aqui pra mim, eu vou todos os dias, mas eu faço cocô de bolinha. E aí o médico fala assim, come mais fibra, bebe mais água, faz metade do prato de salada. E aí vocês começam a fazer isso e não melhora, não melhora. Por quê? Porque você incluiu alimentos que podem sim ajudar no funcionamento do intestino, porém você não reduziu ou não retirou aqueles alimentos que você tá com sensibilidade, tá? Então a gente precisa entender que a gente sim precisa comer fibras, precisa comer vegetais, precisa beber água, a gente precisa ter essa regularidade na alimentação, precisa ter uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, mas muito mais do que isso, a gente precisa ter uma alimentação estratégica para o intestino, tá? Então, quando a gente pensa numa alimentação estratégica para o intestino, eu tô falando tanto de reduzir ou retirar os alimentos que você tem sensibilidade, e eu estou falando de incluir estratégias que vão te ajudar a melhorar a digestão de proteínas no intestino, a formar o bolo fecal, ou seja, a parar de fazer esse cocô espalhadinho, esse cocô de bolinha e formar o bolo fecal. E eu também estou falando de constância, de regularidade. Então, retirar ou reduzir aquilo que causa sensibilidade, incluir estratégias para o intestino funcionar e ter constância nesse processo, né? Porque muitas vezes também eu vejo que acontece com vocês é que vocês começam, né? Então, assim,
eu vi que, sei lá, chia é bom pro intestino. Aí você começa a comer chia todos os dias sem estratégia nenhuma. Então, eu vou colocar a chia aqui no mamão porque eu li que chia é bom. Ontem mesmo apareceu na minha caixinha. Cáscara sagrada é bom pro intestino? Solta o intestino? Depende, gente. O que você vai fazer no restante do dia, tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender, porque muitas vezes vocês não têm sucesso no tratamento intestinal de vocês, porque vocês estão fazendo com a pessoa errada, né? Então, estão fazendo com um nutricionista que não é especialista em intestino, estão fazendo por um tempo curto e estão fazendo sem estratégia. Então, quando a gente pensa no tratamento de intestino preso, de cocô de bolinha, quando a gente pensa nisso, a gente precisa entender que não é comer determinados alimentos, não é, tal alimento é bom, eu vou comer. Não, é ter um processo, é ter uma estratégia, é ter um método para fazer esse intestino funcionar, tá? Então, quando a gente está falando de cocô de bolinha, a gente está falando disso. Reduzir a ingestão de alimentos que você tem sensibilidade, incluir estratégias laxantes e que ajudem a formar bolo fecal ao longo do dia e ter regularidade nesse processo, nesse método, nesse protocolo, tá? E aí, gente, quanto mais você vai desinflamando o seu intestino com essas estratégias, mais o seu bolo fecal ele vai ficando formado, tá? Então, o que é a ideia? O que eu ensino dentro do Desenfeza, né? Que é o meu método. Eu ensino justamente você a ter uma alimentação equilibrada e estratégica para o seu intestino. Então, a gente tem que pensar, a gente tem que entender que comer saudável quando eu faço cocô de bolinha, quando eu sou constipada, não é uma coisa que basta, tá, gente? Então, é a mesma coisa quando a gente pensa numa pessoa que é diabética. A pessoa que é diabética, não basta ela comer saudável. Ela tem que comer de uma forma que vai controlar a glicemia dela, que não vai deixar a glicemia dela subir. Então, uma pessoa diabética para se alimentar é completamente diferente de mim. Eu não tenho diabetes. Então, eu posso me alimentar de uma forma saudável, né? Porque eu não tenho nenhuma doença ali para tratar. Quando a gente fala de intestino, é a mesma coisa. Existe uma enorme diferença entre comer saudável para aquela pessoa que tem um intestino que funciona todo dia, que tem regularidade no funcionamento, que faz um cocô inteirinho, de bananinha madura, não faz cocôzinho de bolinha. Então, essa pessoa, ela pode se alimentar saudável, que o intestino dela vai continuar respondendo. Ela vai continuar tendo funcionamento intestinal adequado. Agora, você que faz cocô de bolinha, que é constipada, que entrou no climatério na menopausa, esse intestino piorou, que fez uma cesárea, que fez alguma coisa, esse intestino piorou, você não vai comer da mesma forma que o seu marido, por exemplo, né? Então, o seu marido, às vezes, ele vai ter uma alimentação totalmente desregulada, totalmente desequilibrada, e ele vai conseguir ir ao banheiro. Por quê? Porque ele não tem sensibilidade, essa mesma sensibilidade alimentar que você tem. Porque ele não tem, talvez, ele não passou por essa cirurgia, como a Aline falou que passou, ele não passou por essa cirurgia que talvez desequilibrou a microbiota dele, tá? Então ele, seu pai, sua mãe, enfim, talvez eles comem o normal e eles conseguem ir ao banheiro. E você, que tem uma questão com sensibilidade alimentar, que faz cocô de bolinha, que é constipada a vida inteira, você já não consegue ter esse mesmo funcionamento apenas com uma alimentação saudável. Você precisa ter uma estratégia para o seu intestino funcionar, tá? Bom, e aí, gente, o que a gente precisa pensar? Gabi, tá bom, eu faço cocô de bolinha, mas é assim a vida inteira? Ou é assim depois que eu passei, né? Depois que eu fiz uma cirurgia, depois que aconteceu alguma coisa? Mas tudo bem, né? O que tem? O que tem eu fazer cocô de bolinha? Sempre foi assim. A minha mãe também tem cocô de bolinha. E, enfim, você talvez esteja pensando nisso, né? Foi assim a vida inteira. O que vai mudar, né? Por que eu preciso mudar isso agora, né? Quando a gente pensa, gente, no cocô de bolinha, ele pode te levar a alguns lugares que não são muito legais, tá? Então, a primeira coisa é que é muito desconfortável você ir ao banheiro e sentir que ainda tem fezes ali dentro, sentir aquela barriga sempre inchada, produzindo gases com muito desconforto, tá? Então, o primeiro é o desconforto que você sente todos os dias, que apesar de ser comum pra você, não é normal. A gente não pode normalizar aquilo que nos faz mal, né? Então, ficar ali 40 minutos no banheiro, ficar fazendo força, hora que vai ao banheiro sai sangue, sai muco, né? Então, isso não é interessante. E aí, então, fora essa questão do desconforto diário que você sente, dessa questão de assim, nossa, parece que eu nunca tô aliviada quando eu vou ao banheiro, né? Mesmo indo ao banheiro todos os dias, a gente tem que lembrar que quando a gente começa a acumular
a ir ao banheiro e não eliminar tudo que tem para sair, então eu vou lá, faço uma bolinha, eu vou lá, faço 2 bolinhas, e aí eu sinto ali no meu intestino que ainda tem fezes ali dentro. Então, quando a gente começa a passar por isso, né, eu vou ali e faço só, sei lá, 50% do que eu tenho que fazer e eu sinto que ainda tem fezes ali dentro. Quando isso vai acontecendo, eu vou acumulando bolinhas no meu intestino, né, então eu vou juntando essas bolinhas no meu intestino, tá? Então, eu vou lá, faço metade do que eu tenho que fazer, fica ali metade. Aí faço depois, no outro dia eu faço metade do que eu tenho que fazer, fica ali metade, né? Então você vai acumulando essas fezes dentro do seu intestino, porque você nunca consegue esvaziar o seu intestino de forma completa, tá? Então você não consegue o esvaziamento completo do seu intestino. Por isso não sente alívio, né? E aí, quando isso acontece, eu vou juntando essas fezes ali dentro do meu intestino, tá? Aí eu tô engasgando. Eu vou juntando essas fezes ali dentro do meu intestino. Gabi, qual que é o problema de juntar essas fezes dentro do meu intestino? É que essa massa de fezes que vai acumulando ali dentro, ela pode gerar o que a gente chama de fecaloma, tá? Então, gente, o fecaloma, ele é uma massa de fezes que vai acumulando ali no seu intestino quando você não elimina totalmente aquele cocô que você produziu a partir de tudo que você comeu, tá? Então, eu vou juntando ali várias bolinhas dentro do meu intestino até que isso vai gerar uma massa ali dentro do meu intestino. Quando essa massa se forma e eu tenho o que a gente chama de fecaloma, esse fecaloma ele começa a obstruir o seu intestino. Então, ele começa a impedir a passagem de nutrientes, a impedir a passagem ali daquelas fezes que vão formando. E, gente, quando você tem um fecaloma, quando você tem essa massa de fezes ali dentro do seu intestino, não tem muito o que fazer a não ser ir para o hospital para fazer uma lavagem intestinal, tá? Então pensa que você ficou ali vários dias acumulando aquele cocô que não saiu, né? Então às vezes você vai ao banheiro a cada 2 dias, nem vai todo dia, e aí todo dia você acumula aquelas fezes ali dentro do intestino. E aí chega um ponto que você não aguenta mais de dor, então que a sua barriga tá inchada, você tá produzindo muitos gases, você tá com muita distensão abdominal, e aí consequentemente você precisa retirar aquelas fezes que estão ali dentro. E dificilmente você vai conseguir fazer isso de forma natural. Você vai ter que muitas vezes ir para um pronto-socorro, ir para uma emergência para fazer lavagem de tirar esse fecaloma e eliminar essas fezes que estão ali acumuladas no seu intestino, tá? Quando você precisa passar por isso, a dor, gente, ela é muito grande, tá? Então, eu tenho uma aluna que até tem uma live aqui com ela, a Raquel, que ela conta, né, que ela teve fecaloma, foi algumas vezes pro hospital, e ela falou, Gabi, é uma dor insuportável, é uma dor que eu não conseguia me sentar. Por que, gente, que a pessoa não consegue nem sentar? Porque ela tem tanto cocô ali dentro, ela tem tantas fezes acumuladas que ela não consegue fazer alguns determinados movimentos, né? Porque o intestino, ele fica ali, essas fezes, elas ficam ali ocupando um espaço ali do intestino que não era, né, para ocupar. Então, naturalmente, você não consegue fazer coisas básicas, né? Você não consegue muitas vezes nem se alimentar corretamente, porque você se sente tão empanturrada, tão estufada, tão acumulando tanta coisa ali dentro que você nem consegue se alimentar corretamente, né? Isso atrapalha até mesmo aquela pessoa que quer ganhar peso, que às vezes quer ganhar massa magra, ela nem consegue comer de tanto cocô que tá ali acumulado, tá? E aí, gente, esse fecaloma, então, ele vai sendo formado à medida que você não consegue evacuar, vai juntando bolinha, e aí você acaba tendo que ir pro hospital para fazer uma lavagem, né? Para fazer para tirar aquela massa de fezes que tá ali dentro do seu intestino, tá? E aí, gente, você pode estar pensando assim, mas pra mim é assim a vida inteira, não vai resolver tudo que eu já fiz, né? E aí eu falo pra vocês, gente, que no meu método, eu recebo mulheres com casos muito graves de constipação, muito graves mesmo, né? Então, dentro do Desenfeze, eu não trato mulheres que falam assim, Gabi, eu vou no banheiro dia sim, dia não, mas aí eu faço um cocô bonito. Essas são raras, tá? A maioria das minhas alunas, elas são muito constipadas. Elas são constipadas a vida toda, desde bebê, ou são constipadas desde a adolescência, ou quando estão na menopausa, e hoje em dia elas já estão com 70 anos, por exemplo, elas começaram a menopausa aos 40, então elas têm 40 e poucos, elas têm ali 20 anos constipadas, 20 anos com o intestino preso, fazendo cocô de bolinha, tá? E aí,
Eu tenho vários casos, né? Então, ontem mesmo eu tava conversando com uma aluna, que é a Ana Paula, que ela é da última turma, que ela falou, Gabi, eu tenho 38 anos, eu tenho 38 anos fazendo cocô de bolinha. A Thaís, que é uma aluna minha, fala a mesma coisa. A Laís também, que era uma aluna bem grave, falando a mesma coisa, tá? A Érica, que foi uma aluna também dessa última turma que eu conversei na semana passada, falando a mesma coisa. Então, sempre o intestino travado, sempre cocô de bolinha, sempre aquela sensação de esvaziamento incompleto, tá? Então, eu tenho dentro do meu método muitas mulheres com esse problema, tá? Tanto de dificuldade de evacuar, então de constipação, de ficar muitos dias sem ir ao banheiro, quanto de irem ao banheiro, mais fazerem cocô de bolinha, tá? E eu diria que o cocô de bolinha, o ir ao banheiro todos os dias, mais fazer cocô de bolinha, ele é até mais comum do que ir a cada 2, 3 dias, mais fazer um cocô bonito, tá? Por que eu digo isso, gente? Porque a maioria das pessoas, elas têm frequência de funcionamento intestinal porque elas não comem tão errado. Elas comem de forma saudável, mas é um saudável que não é estratégico para o intestino, justamente porque não trata essa questão da sensibilidade alimentar que eu falei pra vocês, né? E aí, uma coisa que eu esqueci de falar, né, quando eu tava falando sobre isso, é que, Gabi, como é que eu vou saber pra identificar se eu tenho sensibilidade? Através de um scanner metabólico, né, que é algo também que tem dentro do meu método. Então, que você vai responder ali uma série de perguntas, vai fazer um scanner mesmo do seu corpo e através dos seus sintomas a gente vai entender quais são as suas sensibilidades alimentares, tá? E aí, gente, então eu tenho várias alunas, né, que elas entram no método fazendo só cocô de bolinha, fazendo aquelas fezes muito endurecidas, muito ressecadas, e elas melhoram através de estratégias de desinflamação do intestino e de estimulação funcional, tá? Então, eu oriento dentro do meu método protocolos que vão realmente melhorar o funcionamento do intestino, que vão realmente regular esse funcionamento intestinal, tanto para você ir ao banheiro com uma frequência correta todos os dias, ou dia sim, dia não, e também para você conseguir formar o bolo fecal, né? Que muitas de vocês o que não conseguem é formar o bolo fecal, tá? Então é possível, né? É algo que é possível de acontecer, mesmo que hoje para você pareça algo que é inacessível, né? Que é algo que não vai melhorar, né? Eu tenho vários casos de alunas que melhoraram, né, o intestino preso e o cocô de bolinha sem utilizar remédios. Lembrando, gente, que tudo que eu faço é baseado em ciência, tudo que tem dentro do meu método foi criado por mim, tudo que eu tem dentro da comunidade é orientado por mim. Foram muitos anos, né? São muitos anos de estudo, desde 2020, me dedicando ao estudo do intestino, com muitos cursos, pós-graduação em gastroenterologia. Então, o que tem dentro do meu método não tem em lugar nenhum. Você não vai encontrar na internet, não vai encontrar em nenhum consultório de nenhuma nutricionista, porque tudo que tem lá foi eu que criei, tá bom? Então, de fato, eu tenho ali um conhecimento, uma base técnica científica para criar protocolos que vão te ajudar a destravar o intestino e eliminar o cocô de bolinha sem remédios, tá? Bom, então é isso. Deixa eu ver o que a Aline tá falando aqui. Eu não consigo perder peso, isso atrapalha mesmo. Ô Aline, minha filha, como atrapalha? É impossível, gente, vocês emagrecerem constipadas, tá? Vocês podem até emagrecer no primeiro momento, mas dificilmente você vai conseguir manter a sua perda de peso se você tiver com o intestino inflamado, tá? Então, gente, o que acontece? Ontem mesmo, né? Antes de ontem, né? A Josi, né? Conversei com uma aluna minha e a Ana Patrícia. Conversei com 2 alunas ontem. E elas falaram, Gabi, nesses 21 dias de método eu perdi 2 quilos, tá? Então, em média, as minhas alunas dentro do método, aquelas que querem emagrecer, né? Porque dentro do método a gente tem quantidade calórica, a gente tem cardápio com quantidade de calorias. Então, quando você quer emagrecer, você é orientada a pegar, né? Ali um cardápio X com a quantidade de calorias, né, X que tá ali orientada. Então é possível você fazer um método para destravar o intestino e escolher aquele cardápio que vai te ajudar a emagrecer. Então, quando você faz um método, o protocolo, ainda como a dieta em restrição calórica para que você consiga emagrecer, você vai conseguir, tá, Aline? Então, as meninas emagrecem, né, aquelas que querem emagrecer de 2 a 3 quilos dentro do método nos primeiros 21 dias, né, que é a proposta de destravar o intestino e eliminar cocô de bolinha em 21 dias. Então, elas
conseguem ter esse resultado de emagrecimento justamente porque desinflamam o intestino, fazem uma alimentação estratégica e reduzem alimentos que causam sensibilidade. Quando você faz isso, gente, você metaboliza melhor os hormônios, você produz melhor, você tem mais saciedade, você tem um intestino que está mais feliz. E o intestino feliz acaba significando também um corpo feliz, né? E um corpo feliz, ele estimula a perda de gordura, porque a gente sabe que não é natural, que não é bom acumular gordura corporal, tá bom? Então, sim, você consegue emagrecer se você desinflamar o seu intestino, tá bom? E aí, gente, é isso, né? Então, vou ao banheiro todos os dias, mais fácil cocô de bolinha, por quê? Consumindo alimentos que têm sensibilidade, muitas vezes excesso de fibras, falta de estratégia, tá? E também falta de frequência, de regularidade na execução dessas coisas aí que vão fazer o seu intestino funcionar, dessas estratégias que vão fazer o seu intestino funcionar, tá bom? Então é isso que eu queria falar pra vocês na live de hoje, tá? Lembrando que essa é a nossa terceira live de aquecimento da maratona para destravar o intestino, que vai acontecer nos dias 29 de setembro, 1º e 3 de outubro, tá? Então, a gente vai ter aí a maratona, que são 3 aulas online gratuitas que vão te ajudar a destravar o intestino e eliminar o cocô de bolinha sem remédios, em até 21 dias. E aí, pra participar da maratona, é só ir até o link da minha bio e se inscrever. É online e é gratuito, você pode assistir de qualquer lugar do mundo, tá bom? Ó, a Marta falando, o método da Gabi é o melhor investimento, mudou a minha vida, querida! Gente, vocês sabem que a Marta, ela mora na fazenda, tá? A Marta mora no interior do Espírito Santo, ela mora na fazenda e ela conseguiu aplicar todas as estratégias do método, né? Mesmo aí numa cidade pequena, mesmo aí até na zona rural, que eu sei que essa é uma coisa que às vezes vocês pensam, mas dieta é difícil, é coisa difícil, será que eu vou conseguir comprar? E a Marta é uma prova, né, de que é possível. E esses dias ela tava lá falando na nossa comunidade Intestino Feliz, que as meninas estavam reclamando que não sei quem fica criticando minha dieta. E a Marta foi lá e falou, pois meu marido adora a dieta da Gabi, meu marido segue a dieta da Gabi também, né, mesmo sem precisar destravar o intestino, tá? Então, querida, muito obrigada, Marta. Ó, muito obrigada por participar, por estar no método, né? Isso é muito, eu gosto muito de ver vocês aí depois desse processo, tá bom? Então é isso, meus amores, desejo uma quarta-feira abençoada, iluminada pra vocês, que tudo dê certo, que Deus esteja com vocês, e amanhã estarei aqui novamente às 7h30 da manhã com essas lives de aquecimento pra maratona pra destravar o intestino. Se você ainda não tá inscrita, vai lá no link da minha bio e se inscreve. Encaminha essa live pra uma amiga que também tá travada, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã às 7h30 da manhã.